E aí Jesus diz algo tão lindo em João 15 para os seus discípulos. Ele diz assim: vocês não escolheram a mim, eu escolhi vocês. Vos consagrei para que vocês possam ir e dar muitos frutos, e frutos que permaneçam. Gente, isso é maravilhoso. Para que tudo que vocês peçam ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Capítulo 15 dava para a gente falar aqui a tarde toda. E quando fosse lá para as 8 horas, eu entraria no capítulo 16. Porque no capítulo 16, no capítulo 16 é a promessa do Espírito. Quando ele diz assim: eu não vou deixar vocês só, não se preocupe, eu vou ir, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar aquele que vai estar do lado de vocês. A palavra no grego é tão linda, é paracleto. Para é uma preposição que significa ao lado de. Cleto significa aquele que está ao lado de para ajudar. Eu vou mandar o Consolador. Ele é igualzinho a mim, a única diferença é que eu estou só com vocês. Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele pode confortar e consolar. Essa semana nós ouvimos algo muito triste, que ser imigrante e viver num lugar longe da família, acontece isso. Todos nós podemos receber uma notícia como essa. A irmã Wanda perdeu o seu irmão, que morreu assassinado. E quando nós ouvimos a respeito disso, toda vez que eu ouço de algo assim, eu liguei para ela, outros irmãos ligaram, mas quando eu liguei, eu disse: irmã, eu não sei a dor que a irmã está sentindo. Só quem passou uma dor igual, que sabe a sua dor. Eu sei que o pastor Max ligou para ela e ele sabe essa dor porque ele perdeu um pai também assassinado. Só quem passou por isso sabe. Eu disse: eu não sei o que você está sentindo. Mas eu falei para ela assim: mas eu conheço um que sabe. Eu conheço um que entende a sua dor. E ele é o paracleto, ele é o conforto, ele é o consolo para cada um de nós. E João 16, ele promete o Espírito, ele diz assim: olha, quando ele vier, ele vai convencer o mundo do juízo, ele vai convencer o mundo dos pecados. E aí quando desse meia-noite, eu terminei o capítulo 16, entrava na segunda-feira no capítulo 17. Capítulo 17. É a oração sacerdotal de Jesus pelos seus discípulos. Antes de Jesus ir para a cruz, antes dele ir para o Getsemane, antes dele morrer, ele diz: eu tenho que orar pelos meus discípulos. E aí Jesus faz uma oração, irmãos, é a oração mais linda da Bíblia. Não tem oração mais linda do que o capítulo 17 de João. Ele começa dizendo: Pai, chegou a hora que eu seja glorificado. Chegou a hora, Pai. Glorifica o teu filho com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Pai, eu fiz a obra que tu me deste para fazer. Pai, eu vou embora, mas meus discípulos vão ficar. Guarda-os, Senhor, protege-os. Guarda-os do mundo, porque eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. E aí Jesus faz duas coisas lindas nessa oração do capítulo 17. Jesus diz assim: Senhor, o que eu mais peço é que eles sejam um, que eles sejam unidos, que não haja divisão entre eles, que eles tenham amor entre eles. Essa oração de Jesus é tão preciosa, como nós precisamos dessa oração hoje, que eles sejam um. E aí Jesus diz assim: mas Pai, eu não oro só por esses não, eu quero orar por todos aqueles que vão te conhecer através da palavra deles. E eu creio que naquele momento, irmãos, que no mundo espiritual Jesus viu a gente aqui em São Francisco nessa manhã e disse: eu oro por eles também. Eu oro por aqueles que estão lá fora, que vão aceitar Jesus nessa campanha evangelística nessa semana. Eu oro por aquele que vai vir nesse altar. Eu via o vídeo
eu vi o Helder novo na igreja. Estava novo fisicamente também. Não é que está velho agora, mas está mais velho. Engraçado que eu estou igual. E aí eu lembrei do dia que o Helder chegou na igreja, perdido, sem Deus, desviado. Essa semana ele vai ser um dos pregadores da campanha evangelística. Alguém orou por ele? Eu penso que nessa semana, quem sabe, um grande pregador que ainda está lá fora, um grande ministro de louvor que ainda está lá fora, as professoras das nossas crianças, as próximas coordenadoras, a coordenadora do departamento infantil para o ano 2012, vai estar aqui aceitando Jesus. Oh, glória! Quem vai pregar a campanha do ano que vem, não, porque tem que fazer primeiro IBMP, antes de eu soltar aqui na frente. Mas daqui, sabe, da campanha daqui a um tempo, Jesus orou por eles. Irmãos, a gente podia ficar aqui a noite toda. Aí quando fosse segunda-feira de manhã, eu entrava no capítulo 18. 18 e 19 é a paixão de Cristo. Getsemane, crucificação, a morte de Jesus, o enterro de Jesus. Capítulo 20, a ressurreição. Primeiro dia da semana, Maria Madalena, as outras mulheres vão lá. Agora, preste atenção, porque eu queria que você se colocasse agora. Jesus começa a falar tudo isso na quarta-feira. Quinta-feira, mais ou menos, no meio da noite, já de quinta para sexta, ele vai para o Getsemane. Na madrugada de sexta-feira, ele é preso, condenado. Por volta de meio-dia da sexta-feira, ele morre. 3 horas da tarde, o seu corpo já é tirado. No final da sexta-feira, ele é enterrado. Entre sexta e sábado e domingo de manhã, uma tristeza tremenda. E os discípulos então buscam refúgio no cenáculo. O lugar que eles último ouviram Jesus orar por eles, falar com eles. Eles correm para o cenáculo, mas agora, diferentes, tristes, medrosos. Quando é domingo pela manhã, cedinho, quando o sol nasce, alguém bate na porta e eles pensam que são os soldados romanos ou enviados do Sinédrio para os prender. Mas era uma mulher chamada Maria Madalena dizendo, ele ressuscitou. Na hora que ela fala isso, eles não têm a mesma reação de vocês. Eles dizem, você não sabe o que você está falando. E 2 deles, João e Pedro, saem correndo. E a Bíblia diz então que João corre mais rápido e entra primeiro, e depois entra Pedro. E verificam que realmente não tem mais ninguém lá. E as mulheres dizem, ele ressuscitou. Maria diz, eu vi a ele. E eles descartam o testemunho das mulheres como se fosse algo da imaginação delas. Parece que as mulheres têm mais facilidade, às vezes, sensibilidade em receber alguma coisa. Os homens vêm logo atrás, mas também quando vem intenso. Aí Pedro e João voltam lá para o cenáculo. Irmãos, presta atenção, porque você tem que entender isso. Eu não sei que horas era, talvez 9 da manhã. Naquela época ainda não tinha igreja no domingo. Eles estavam ali no cenáculo, pensando em tudo aquilo, mas com medo tremendo. Cada passo que eles ouviam nas escadas, eles pensavam, alguém vem nos pegar. É a nossa vez. Nós teremos que morrer por causa do Evangelho. Então eles mandam trancar a porta, e eles trancam a porta que não tem jeito de ninguém entrar. Eles estão